Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Daiane e a gente continua aqui com Educação Midiática e Educomunicação com o professor Márcio Gonçalves. E hoje essa videoaula vai tratar especificamente sobre educação midiática na prática pedagógica. Professor Márcio, existe um como fazer? De que forma essa integração curricular é possível? Existem ferramentas? Qual é o caminho? Tem um apoio mais específico para o professor que quer desenvolver educação midiática na sua prática pedagógica? Vou jogar a bola para você. Professora Daiane, peguei aqui de volta para seguirmos com Educação Midiática e Comunicação. Eu sou o professor Márcio Gonçalves e agora a gente vai falar sobre o módulo 3, Educação Midiática, especificamente na unidade 2, falando sobre educação midiática nessa prática pedagógica. No chão da sala de aula, no nosso dia a dia, nós educadores, como a gente vai colocar tudo isso em prática. Então vamos seguir aqui por um caminho, né? Vamos entender a importância da educação midiática nessa prática pedagógica, com um foco na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Vamos reconhecer como a educação midiática se apresenta ali, né? A presença, a relevância, né? Vamos reconhecer quais habilidades e competências eu posso desenvolver nos estudantes quando eu coloco a camada de educação midiática. Você já percebeu que eu sempre uso a camada educação midiática? Por quê? São camadas da aula, né? O professor está usando um infográfico da reportagem? Interessante. Ele colocou uma camada, né? Bom, eu também tenho o quê? Eu tenho a incorporação, né, da integração curricular, então eu coloco a educação midiática no currículo da minha escola, né? Eu faço uso de metodologias ativas para promover esse engajamento do estudante, né? Desenvolvo projetos, desenvolvo neles a importância da análise crítica da mídia, usando educação midiática, né? E eu começo com vocês fazendo a seguinte pergunta: quais habilidades da BNCC demandam, mais demandam, né, o estudo de conceitos da educação midiática? Ou oferecem a oportunidade de aplicar nas suas práticas? Como é que você já consegue me ajudar refletindo sobre isso a partir da sua unidade curricular? Né? Então, você vai desenvolver que tipo de habilidades? Argumentação, né? Defesa oral, expressão, né? Produção textual, produção de imagem. Então, é isso que a gente precisa compreender, porque o que você quer com a matemática que você ensina? O que você quer com as ciências que você ensina? Com a história? Com a língua portuguesa? Com o inglês? Né? Então, a gente começa a repensar sobre essas coisas e pensar: o que o meu estudante vai ser capaz de fazer depois que ele sair da minha aula? Será que ele consegue fazer análise de uma pesquisa, da tabela de uma pesquisa? Né? O que o estudante deve aprender a partir com esse conceito que eu vou ensinar? Né? Então, essas perguntas, que às vezes invertem um pouco a lógica que a gente está acostumado, nos ajudam a repensar sobre a educação midiática. Tá certo? Seguimos em frente, então. Por quê? A gente não vai encontrar, como dito anteriormente, o termo educação midiática no documento normativo. Tá? Mas nós vamos ver sugestões que valorizam a educação e a mídia. A começar por 3 competências gerais relacionadas à educação midiática, que são a comunicação, a cultura digital e a argumentação. Então, a partir dessas 3 competências gerais, a gente já vê a presença da educação midiática. Porque a educação midiática, ela é uma inspiração na educomunicação, e se é educomunicação, é educação e comunicação, né? Com a modernidade, a gente vem vendo as questões tecnológicas mais avançadas, linguagens, recursos. Então, a gente está falando sobre cultura digital. Né? A professora Marta Gabriel tem um termo curioso chamado de cibridismo, que ela diz que nós somos indivíduos cíbridos. Então, ela pega o ciber, junta com híbrido,
transforma em híbrido, que ela diz que é uma convivência e uma junção do online com o offline. No sentido de que a gente está aqui e está lá, né? Estou aqui, mas digamos que eu programei um tweet para o mesmo horário que eu estou aqui. As pessoas vão achar que eu estou nos dois lugares, né? Estou nos dois lugares, não fisicamente, mas, né, numa intenção de prática da comunicação ubíqua, né, da ubiquidade. Então, isso é cultura digital, né? E, sobretudo, também tenho a possibilidade de desenvolver a argumentação. E nesse processo de desenvolvimento da argumentação, você coloca o estudante para, né, diante de uma realidade. Ele precisa se expressar, precisa entender ali o fio narrativo, a construção, os personagens, as fontes, né? Todo esse cenário ajuda o estudante a ser uma pessoa, uma cidadã com um espírito reflexivo, com um espírito crítico, né? Então, essas 3 competências gerais presentes na BNCC valorizam a educação midiática. Vamos seguir em frente. Por quê? O que eu vou entender por competências e habilidades, né? E aí eu trago uma fala do professor Pedro Demo, que diz assim: as habilidades do século XXI não nos tornam necessariamente mais hábeis para nós mesmos, mas mais bem encaixados no ritmo da produtividade neoliberal, tá? No sentido da crítica, né? No sentido do, ok, é uma produtividade neoliberal, que é trabalho, é produção, é dinheiro. Ok, mas espera aí, nós vamos estar bem mais encaixados, né? Se a gente não consegue fugir, a gente consegue se adaptar, criticar, lutar contra, né? Contribuir para uma melhoria. Então, nesse sentido, a gente começa a preparar um cidadão para enfrentar essas questões. E ó, é educação para a informação, tá? A partir daí, esse é o nosso trabalho, né? Outras áreas também vão dar suas contribuições, mas no nosso caso como educador é nesse sentido, para que ele não se envolva no discurso de ódio, para que ele não se ofenda, para que ele saiba também se defender. Eu preciso muito dessa postura, né, de eu preciso também saber me defender, né, porque as pessoas foram me ofender sem nenhum argumento. Então eu que estou ali com o meu perfil, que postei uma foto, recebi uma crítica, e às vezes a gente recebe uma crítica do colega de trabalho, do professor, do colega, da mãe, do irmão, enfim, das pessoas que se relacionam com a gente, né? Então eu estou desenvolvendo essa capacidade de torná-los mais bem encaixados numa realidade. Muito bem. E aí, como eu posso pegar a educação midiática e integrar no meu currículo? Então, o primeiro ponto é o campo jornalístico midiático. Na língua portuguesa, né, do 6º ao 9º ano, no Fundamental 2. E isso me fez criar este livro aqui, que você acaba de ganhar. Por que você acaba de ganhar? Porque se você... Vamos ver se você vai conseguir encontrar. Vou dar aqui as sugestões de busca. Então, você vai abrir o famoso buscador Google e você vai botar lá mídia e jornalismo na escola. Pode botar assim, ó, mais Márcio Gonçalves, que é a pessoa que vos fala, o professor e autor desse livro aqui, e vai botar também Pipa Comunicação, porque é a nossa editora que deixa o livrinho singelo disponível para você no site da Pipa Comunicação. Tá certo? Por que eu digo isso? Porque aqui eu destaquei o campo jornalístico midiático na língua portuguesa, com uma proposta de saber que a gente não está formando jornalistas, a gente está formando cidadãos com habilidades jornalísticas, digamos assim, no sentido da educação para a informação, né? Então, o campo jornalístico midiático é trazer à tona essas linguagens midiáticas, que a gente está inserido, que a gente está envolvido, mas não traz para a educação. Alguns trazem, eu sei que alguns trazem. Eu sei porque a gente vai construir uma prova, numa questão de prova, e a gente vai ver ali que a gente usa algum recurso, né?
um infográfico, uma reportagem, o título de uma matéria. A gente já faz isso. Então, eu quero que a gente faça mais. Quero que a gente faça mais. E não é só usar, é fazer a notícia, né? É produzir o podcast, realizar a entrevista. E aí a educação midiática ela vai escorregar nas outras matérias. Professor de artes tem educação midiática para você trabalhar. O professor de inglês, muito mais, sabia? E por que eu estou falando muito mais? Porque eu também estou no meu lugar de fala. Eu sou um ex-professor de inglês. Digo ex-professor de inglês porque há muitos anos que eu não dou aula de inglês. Mas boa parte da minha vida profissional foi dando aulas de inglês. E numa década anterior à internet. Faz tempo. E aí, eu lembro que a gente no inglês estava muito mais avançado em termos desse pensamento, né? E como a gente precisa que o indivíduo fale, que o indivíduo se expresse, né? Porque esse é o intuito do curso de inglês, digamos assim, né? Do aprender um idioma. Você não vai ficar só indo para o cursinho, né? Ou estudando na escola. Não, você tem que conversar, você tem que ter habilidade de comunicação, né? Bom, eu vejo o indivíduo completo, né? O indivíduo que é fluente, que fala, que escreve, que se expressa. E aí, vamos usar as mídias para isso, né? Vamos usar as mídias, porque eu sempre me assusto quando eu ouço a minha voz em inglês, né? Por meio de um vídeo, ou por meio de uma gravação de áudio mesmo no celular, que seja. Eu sempre, né, me assusto, mas me ajuda a corrigir pronúncia, me ajuda a corrigir vocabulário, né? Muito bem. Então, professor de inglês, seja bem-vindo, porque você tem aí um prato cheio para trabalhar com educação midiática. Professor de matemática também. Certa vez, uma das professoras que fez o curso de multiplicação de multiplicadores, né? Multiplicação é porque é matemática, calma. Com essa pessoa, essa professora, ela fez o curso de multiplicadores da educação midiática. E ela disse que integrou um infográfico de uma reportagem para ensinar um determinado tema da aula dela de matemática. Bingo! Ela colocou uma camada de educação midiática. Aí eu falei para ela, professora, avança mais um pouco. Vamos fazer um exercício com os rótulos das embalagens. Vamos fazer aquele cálculo percentual ali para ver se dá certo mesmo, né? Ou então eu estou enrolando a gente com aquele rótulo daquele produto, né? É possível, né? Então a liberdade de criação é imensa a ponto de você, né, usar muitos recursos. E em ciências, hein? E em geografia, o cenário geopolítico, a ciência, a pesquisa, né, a divulgação científica. Então, você começa a integrar todos esses processos no currículo com um argumento de que existe o campo jornalístico midiático. Assim mesmo, campo jornalístico midiático. Combinado? Vamos pensar que com educação midiática eu estou tendo a possibilidade de aplicar metodologias ativas. No sentido de pensar em produção de projetos. Então eu vou lá e utilizo a aprendizagem baseada em projetos. Não é? Você vai fazer um mini documentário? Uau, que ousado você fazer um mini documentário, mas eu acho também incrível, porque quando você avança nas séries, você vai também complexificando, digamos assim, o uso das mídias, né? Pensa em rádio, pensa em áudio, né? Na mídia áudio, não na mídia rádio, mas pensa na mídia áudio em uma determinada série, depois você pensa na mídia audiovisual na outra, depois você vai para a linguagem dos documentários na outra, e assim vai. Então, um documentário não se faz de um dia para o outro, você não resolve, né? Não faz de um dia para o outro. E também não faz sozinho, né? É uma equipe, né? É uma equipe, uma pessoa que vai ajudar na gravação, mas faz um roteiro, deslocamento do equipamento, entrevistas, enfim, um processo. É uma questão, é um projeto, né? Então, você tem esse projeto, você tem a aplicação da aprendizagem baseada em problemas, né? Você pode pegar um problema do projeto e desenrolar, e
botar a camada da educação midiática. Você pode usar a pedagogia da problematização, né, do porquê, né, do porquê que isso está acontecendo, né? O arco de Marguerês também como problematização. Então é sempre levando o estudante a refletir. Por que esse noticiário tratou desse jeito? Vamos analisar três versões de 3 emissoras diferentes do nosso país. Emissoras, professor? Sim, emissoras. O telejornal que foi ao ar desta emissora X, da Y e da Z. Quer dizer, a gente começa, né, a levar o estudante a avaliar ali o discurso de cada ali apresentador, de cada âncora. Tem gente defendendo o seu ponto de vista ou não, né? Então é uma metodologia possível. Outra é o estudo de caso, né? Porque você pega uma situação vivida e analisa, né? Você pega uma situação vivenciada e analisa ali aquele processo, né? Ou então você faz grupos reflexivos, grupos multidisciplinares, interdisciplinares, discussão. Vamos fazer a roda de conversa, porque uma reunião de pauta é uma roda de conversa, né? Então, vamos voltar. Os modelos tradicionais também são metodologias possíveis e não podem ser descartadas, tá certo? Muito bem. Outras metodologias possíveis, né? Os grupos de tutoria, de facilitação, os exercícios em grupo, os seminários, um relato crítico de experiências, mesas redondas, né? Então, quer dizer, vamos fazer um discurso, vamos fazer uma mesa redonda sobre a checagem de fatos de um discurso político às vésperas das eleições presidenciáveis. Uau! O quanto isso dá trabalho, né? O quanto isso é também importante, porque afinal somos cidadãos, no caso de cidadãos votantes, melhor ainda, né? Então é isso, a participação cívica, o debate, a expressão, tudo isso é possível usando as metodologias ativas. Vamos seguir em frente então, por quê? Não para, né? São tantas as possibilidades, uma socialização, uma plenária, né, criar ali uma simulação de plenária, as exposições dialogadas, os debates temáticos, a leitura comentada. Então, quer dizer, você tem aí uma inspiração, né? Você tem o conhecimento das metodologias ativas e você tem agora a inspiração e o argumento de colocar a camada de educação midiática nesse tipo de atividade, né? E ó, amplie seu horizonte para pensar o que é mídia, porque mídia é onde as pessoas se encontram hoje, né? Onde as pessoas se informam. Então você vai pegar um metrô e ali tem mídia. Você vai pegar o ônibus, tem mídia. Você vai andar no calçadão da sua cidade, tem muita mídia. Você vai ao supermercado, tem mídia nos rótulos, nos cartazes, na comunicação em geral, né? Você está andando no shopping, tem uma comunicação, né? Enfim, você está na rodoviária, aí vocês estão na vida, né? E tudo isso está nos permeando e a gente precisa compreender o que essa informação quer de mim, tá certo? Muito bem. E aí, seguimos com outras possibilidades. Vamos fazer uma oficina, apresentação de filmes, apresentação de musicais, vamos fazer dramatizações, dinâmicas lúdicas, né, que é o eu parto do lúdico, né? Eu parto do lúdico para poder fazer qualquer coisa. Então eu sou o professor dos post-its, né? Post-its não, porque a gente não está sendo patrocinado, a gente está usando aquelas notas autoadesivas, né? Porque o post-it é o nome da marca. Olha eu aqui, ó, sendo um influenciador digital sem ganhar recursos. Não, são as notas autoadesivas. Bom, enfim, né, eu parto do lúdico, eu tenho a canetinha, eu tenho a fita, eu tenho a folha em A3, eu parto do lúdico, né? Como um professor de criança, eu acho que eu me tornei um professor de adultos melhor, porque eu fui lá no lúdico da criança e eu resgato isso para levar para o adulto, porque a gente precisa resgatar isso, né? Não deixar isso desaparecer só porque nos tornamos adultos. Não, não acredito desse jeito. Mas, enfim, vamos falar também da possibilidade de criar portfólios. Uau, sim, portfólios. Você tem um recurso no Google chamado Google Sites, onde você constrói um portfólio da vida do estudante. Mas não é o professor criando, é o próprio aluno
fazendo o portfólio dele. As conquistas que ele teve, a prova que ele tirou uma nota interessante que ele gostaria de compartilhar, né? Tudo isso é possível, é a vida, é a narrativa do estudante. Pode ser útil para quando ele quiser buscar uma bolsa de estudo no exterior, por exemplo, uma aprovação num determinado processo seletivo, quando ele avançar na universidade. Olha a contribuição que a gente está dando por meio de um portfólio, onde ele trabalha o quê? Com linguagem multimídia. Sobe texto, sobe vídeo, sobe link, sobe uma série de coisas, tá bom? Ou então, por avaliação oral, uma autoavaliação do grupo, dos professores e de todo o ciclo, né? O que você aprendeu fazendo vídeo, o que você desaprendeu, né? E tudo mais. Ok. E aí, a gente também não pode deixar de falar de design thinking, né? Que também eu estou no meu lugar de fala, sou um professor dessa área, nos cursos de pós-graduação e graduação também, e também na escola, né? Porque você trabalha com a imersão, com a criação, com a iteração, com a produção de recursos, então também dá para usar o design thinking como metodologia na aplicação e no uso da educação midiática. Faço sala de aula invertida, né? O conceito de você pedir para que os estudantes acessem algum conteúdo antes da aula se realizar, né? O peer instruction, que é o aprender com os pares, a gamificação, mais uma vez o lúdico, a jogabilidade ali no seu processo de ensino e a aprendizagem baseada em projetos. Porque, afinal de contas, tudo isso pode dar um certo trabalho, mas é um trabalho de projeto. Portanto, tem pessoas, distribua as tarefas, não vai ficar pesado para ninguém. Tá bom? Ok. E aí, veja, trouxe aqui, né, uma fala aqui entre o sexto e o nono ano, né, de uma habilidade que a gente desenvolve com a educação midiática. Comparar, por exemplo, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes. Levando o quê? Em consideração os contextos de produção e referências, identificando as coincidências, a complementaridade, as contradições. Afinal, não há contradições. Eu acho que se a gente pegar 3 jornais do dia de hoje sobre o mesmo fato, talvez a gente encontre contradições. Por quê? Foram escolhas diferentes, fontes diferentes, né? Agora, eu lembrei de uma coisa, que você tem direito a dar a sua opinião, mas não tem direito de criar os próprios fatos. Entendeu a questão? Dê sua opinião, ela é sempre bem-vinda. Agora, construir os seus próprios fatos é como se a gente tivesse assistido a um acidente e a gente chegasse e reportasse em casa que o acidente envolveu 3 carros com vítima. Quer dizer, não havia 3 carros, não houve vítima. Então, por que você criou esse fato? Aí você vira, você cai na fofoca. Entende? E a gente não está querendo isso. A gente não está querendo a desinformação, as fake news. A gente quer o conteúdo correto. Então, saber e também demandar da imprensa uma melhor apuração é uma postura do cidadão. Compreende? Ok. Então vamos lá. Outra habilidade necessária ali, né? No 8º ano. Analisar criticamente o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto. Então é um mesmo assunto, mas espera aí, né? São diferentes perspectivas ali postas, né? É um repórter assim assado, ele tem um passado, um relacionamento, ele já fez isso e tal, ele está ali com uma carga dele, da opinião dele. Então vamos analisar isso, né? O que aconteceu ali para essa notícia sair desse jeito, tá bom? Vamos seguir. Por quê? Lá no 6º ano, reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta. Porque a gente, na faculdade de jornalismo, a gente começa explicando assim, o jornalista deve ser imparcial. Ok, ele deve ser imparcial, mas ele é um ser humano. E nesse sentido, né, como é que a gente garante a neutralidade ali, absoluta, no relato de fatos? Ele está envolvido, ele está emocionalmente envolvido, ele é parte desse processo,
Então tem uma carga ali de participação dele, né? É só a gente reconhecer que isso acontece e a gente lê com mais criticidade, né? A gente lê com uma atitude mais crítica frente a esses textos jornalísticos que a gente acessa. Combinado? Muito bem. E aí, a conclusão que a gente chega é que temos que reaprender a ler, né? Temos que reaprender a ler. Porque nesse reaprendizado da leitura, a gente lê com interpretação. Então a gente não lê só porque é o preço do frango. Não. Por que esse preço desse frango está desse jeito, hein? Você vai ver, o prazo de validade é hoje. Então você compra um frango que você provavelmente não vai fazer hoje, mas já compra ele vencido. Compra ele vencido porque ele estava mais barato. Então, tá vendo como a gente tem que reaprender a ler? Né? Reaprender a ler o que está disponível. A notícia, o vídeo, o meme, a mensagem de WhatsApp. Todos esses processos, né? Todas essas questões precisam ser repensadas, né? Então, a gente tem que reaprender a ler. Para quê? Para formar leitores melhores. Então a gente tem que aprender a interrogar essa informação, no lugar de simplesmente consumi-la, sabe? Como assim? É sempre perguntar: o que essa informação quer de mim? Ela quer que eu compre algo? Ela quer que eu dissemine essa ideia entre as pessoas? Ela quer que eu compartilhe essa ideia? Essa informação quer isso? Essa informação quer que eu comente aqui? Então vou lá comentar. Agora, ela quer que eu compartilhe também, ou seja, se eu compartilho, eu compactuo com aquela ideia, né? E eu entro num jogo algorítmico, ou seja, eu curti e aí eu vou me envolver com aquelas pessoas que curtiram também, né? Então, nesse reaprendizado da leitura, eu aprendo a interrogar a informação. E aí a gente contribui para essa formação desse cidadão que critica, que reflete, né? Não para ele ser o chato, mas é para ele não cair em armadilhas, né? Porque o meio digital também está cheio de armadilhas. Combinado? Muito bem. Nossa inspiração nessa aula foi em Pedro Demo, que escreveu Habilidades do século XXI. E aí, professora Daiane, eu fico me perguntando como é que vai ser desenvolver as habilidades do século XXI, né, daqui para frente. Será que com educação midiática a gente tem essa possibilidade de desenvolver cidadãos com habilidades e competências para viver no século XXI? Conta para a gente. Professor Márcio, temos que reaprender a ler. Nossa, isso é um desafio enorme, né? Porque a gente vive aí na loucura do dia a dia, consumindo muitas informações sem refletir sobre elas, e muitas vezes a gente faz isso também no contexto educacional. E para a gente conseguir fazer com que as crianças e os jovens sejam leitores críticos das mídias, das diversas mídias, nós, enquanto educadores, professores e professoras, precisamos aprender, reaprender a ler. Isso é muito importante e eu quero frisar, destacar essa sua chamada final de reflexão para que nós nos tornemos leitores mais críticos, mais reflexivos. Isso é muito importante, faz parte da nossa formação enquanto educadores e a educação midiática nos desafia a fazer isso. E eu acredito que você, professor, professora em formação, tenha se sentido desafiado também a buscar qual é esse caminho da educação midiática na prática pedagógica, mas também no seu percurso de formação contínua. Isso é muito importante. E eu desejo a você bons estudos. Até a nossa próxima aula.